Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder estar aqui com você nesse dia de hoje, para nós continuarmos a meditação do Evangelho de São Mateus. Vamos meditar o capítulo 9, do versículo 32 a 38. Enquanto os cegos estavam saindo, as pessoas trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ele é muito claro para nós. Jesus ele sentiu compaixão das multidões. Naquele tempo, Jesus sentiu compaixão. Hoje o Senhor volta o teu olhar para mim, para você. Hoje o Senhor volta o teu olhar para as multidões e Ele também sente compaixão. Ao ver-nos que muitas das vezes nós estamos cansados, abatidos, fatigados, e nós temos então que ter a certeza de que nós não somos ovelhas sem pastor. Quando nós estamos assim, talvez nós deixamos mesmo o nosso humano falar mais alto, a nossa humanidade, mas nós temos pastor. Mas há muitas pessoas lá fora que não reconhecem que tem esse pastor. Portanto, estão assim, cabisbaixas. Portanto, estão se deixando levar pela vida. E é necessário nós mostrarmos para eles que eles têm um pastor e que elas são ovelhas, ovelhas amadas por Cristo, como nós o somos. Somos ovelhas amadas por Cristo. Ele nos ama. Ele tem misericórdia de nós. Ele cuida de nós. Mas aqui o Senhor ele pede para que nós rezemos, para que aumente mesmo os trabalhadores da colheita. Os trabalhadores. É necessário nós pedirmos ao Senhor. É necessário nós termos o nosso ouvido atento ao chamado de Cristo. Talvez o Senhor esteja nos chamando a ser um desses trabalhadores para a sua colheita. Talvez o Senhor esteja nos convidando e parte de nós o nosso sim a Deus. Estejamos atentos à voz do pastor. Quando o mundo tenta mesmo cegar essa voz, quando o mundo tenta colocar muitas vozes em nosso meio e nos confundir, nós devemos ficar atentos à voz única do pastor. Ele é aquele que nos conduz, aquele que conduz os nossos passos, a nossa caminhada, a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Portanto, estejamos atentos à voz do pastor e estejamos certos de que somos ovelhas, ovelhas amadas de Deus. E nós temos que fazer o nosso papel e anunciar a tantas ovelhas perdidas lá fora que há um pastor que quer cuidar delas, que quer cuidar. Esse pastor não é intruso, ele não chega sem a pessoa abrir o teu coração, sem a pessoa aceitar ele na sua vida, porque ele dá a liberdade de escolha para a pessoa. Mas por isso nós temos que anunciar a boa nova. Cristo é o nosso pastor e nós somos as tuas ovelhas. Todas as vezes que nós vamos caminhando de cabeça baixa,
Todas as vezes que nós vamos desanimando no decorrer da caminhada, lembremos que nós temos um pastor que cuida de nós, que cuida de nossas feridas, que cuida de nossas preocupações, que cuida de nossos medos, de nossos receios, que cuida também dos nossos sonhos, dos nossos planos, projetos. O Senhor é aquele que sonha conosco e que cuida de tudo isso para nós. É necessário termos consciência de que nós temos pastor. Hoje também a igreja celebra o dia de Santa Maria Goretti, uma santa muito jovem que se entregou mesmo, por amor a Deus, defendendo a tua dignidade. Ela, se não me engano, foi morta com muitas facadas por um rapaz. E no momento da sua morte, ela ainda conseguiu dar o perdão ao seu assassino. Que maravilha, para nós. Temos na nossa igreja santos assim, santos mártires. E que nós possamos nos espelhar na santidade dessa menina, muito jovem, mas que defendeu a tua dignidade por amor a Cristo, por amor a seu pastor, pois já era mesmo casada, com Jesus Cristo. Que nós possamos ter um coração amoroso e que nós possamos perdoar também aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos machucou. Que nós possamos caminhar, vivendo esse processo de perdão na nossa vida. Fácil? Não é, mas é possível. Principalmente quando nós temos Deus como o nosso pastor, como o nosso condutor, como o nosso guia, é possível. Que espelhando mesmo em Santa Maria Goretti, nós possamos mesmo ser santos. Ser santos como ela foi, como ela é. E anunciar a boa nova do reino para todas as pessoas, dizendo que todos, sem distinção de ninguém, têm um pastor que cuida deles, que é o próprio Cristo. Estejamos atentos à voz do pastor e não nos percamos do seu rebanho. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria te proteja.